Márcia é arquiteta e o sonho dela era morar numa casa projetada por ela mesma. Ela comprou o terreno, numa encosta com linda vista para a natureza, e construiu a casa. Mas o custo da construção foi alto e ela teve que se endividar para conseguir realizar o projeto. Como a Márcia é uma pessoa organizada, ela estimou quanto recebe, quanto gasta por ano e quanto poderia economizar para assegurar o pagamento da dívida. Com isso em mente, estabeleceu a meta de poupar uma certa quantia por ano. Também decidiu que iria acompanhar mensalmente se a meta seria alcançada, controlando as despesas de acordo com os pagamentos que recebe. Só que a Márcia é uma profissional liberal e não recebe salário fixo. Sua renda varia muito de um mês para o outro. Além disso, suas despesas nem sempre são previsíveis. Diante de tantas incertezas, a avaliação mensal do conjunto de receitas e de despesas é muito importante. Com essa verificação, Márcia pode projetar se a meta será atingida e encontrar alternativas. Sempre que necessário, pode arranjar mais trabalho ou segurar algumas despesas para garantir a meta de poupança que programou. Com o governo federal, a coisa não é diferente. Ele também precisa planejar suas receitas e despesas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, estabelece anualmente a meta de resultado primário do governo. Como vimos nos vídeos anteriores, o resultado primário representa a diferença entre receitas primárias arrecadadas e despesas primárias pagas ao longo do ano. A meta faz parte da política fiscal do governo e indica para a sociedade a capacidade do governo em honrar seus compromissos. Após a aprovação do orçamento, o governo precisa se programar para alcançar as metas planejadas, levando em conta, além do orçamento do ano em curso, os restos a pagar inscritos. Para isso, os poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública, fazem a programação financeira do orçamento. Ou seja, definem o cronograma de desembolso mensal para cada órgão e entidade do governo, de acordo com as expectativas de arrecadação de receitas. Esse cronograma busca conciliar a execução do orçamento ao fluxo de caixa do governo, isto é, as entradas e saídas de recursos em cada mês, observando sempre as metas de resultado primário e de resultado nominal. É bom lembrar que, para os órgãos do Executivo, essa programação é definida por decreto. Do mesmo jeito que aconteceu com a Márcia, o orçamento do governo e sua programação nem sempre batem com a realidade. A arrecadação das receitas pode não atingir os valores previstos. Também podem surgir despesas de última hora, como enchentes e outros desastres ambientais. Mas o poder público não pode deixar de buscar o cumprimento das metas fiscais, a começar pelo resultado primário. Por isso, o governo lança mão de um bloqueio provisório da execução orçamentária, chamado de contingenciamento. É bom você saber que não se trata de um corte efetivo de despesas, mas sim de um bloqueio que pode ser revertido se e quando as situações se normalizarem. O essencial é assegurar em qualquer cenário o cumprimento das metas fiscais. É importante saber que nem todas as despesas podem ser bloqueadas. O contingenciamento só pode ser aplicado a despesas discricionárias primárias, ou seja, as despesas que não são de execução obrigatória. Por exemplo, não podem ser bloqueados os pagamentos dos salários do funcionalismo público, aposentadorias e pensões, transferências constitucionais para estados e municípios, além de alguns recursos vinculados à saúde e educação. Esse bloqueio também não pode ser aplicado às despesas financeiras, como juros e encargos da dívida pública. Do mesmo modo, as empresas estatais estão fora do contingenciamento. Existem ainda outras exceções definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Os gastos de manutenção dos poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública, não podem ser bloqueados.
Esses gastos são, por exemplo, pagamento de água, luz, telefone, internet ou compra de bens não permanentes como papel e material de limpeza. Em compensação, as despesas derivadas das emendas parlamentares individuais e as de bancadas estaduais, apesar de serem de execução obrigatória, podem ser contingenciadas. No caso do Poder Executivo, os decretos de contingenciamento informam os valores a serem bloqueados por Ministério e outros órgãos, como a Presidência da República. A partir dessa definição, são eles próprios que estabelecem internamente as despesas que devem ser limitadas. O acompanhamento do que foi planejado segue um ano inteiro e são feitas revisões bimestrais dos decretos que podem aumentar ou diminuir os valores bloqueados conforme as projeções de arrecadação. Como vimos nos vídeos anteriores, a meta do resultado primário compreende o conjunto dos governos federal, estaduais e municipais. Por isso, o contingenciamento é realizado também pelos estados e municípios em seus respectivos orçamentos. Os valores contingenciados no orçamento federal podem ser acompanhados por meio do painel cidadão do Siga Brasil no endereço eletrônico senado.leg.br/painel cidadão. Lá o internauta encontra o valor bloqueado referente ao assunto pesquisado, bem como os dados gerais sobre contingenciamento. O Siga Brasil, desenvolvido pelo Senado, é um importante instrumento de transparência do orçamento federal e está disponível a qualquer cidadão. Para mais vídeos da série Orçamento Fácil, se inscreva em nosso canal. E se você acha que outras pessoas também deveriam aprender mais sobre orçamento público, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.